Olá, queridos. Um dos textos mais fortes para mim acerca de como a mente tem influência na nossa existência está em Provérbios 23:7, quando Salomão ele diz que como o homem imagina em sua alma, ele é. Em outras palavras, ele quer dizer que aonde a nossa mente vai, aonde os nossos pensamentos vão, a gente acaba indo atrás. Quando eu digo isso, não estou falando para você desenvolver técnicas de autoajuda, de pensamento positivo, que se você pensar de manhãzinha que você vai ficar rico, você vai virar um Bill Gates. Não, estou falando de coisinha boba, infantil e frustrante para a existência. Estou falando de coisa séria, falando de que a qualidade dos meus padrões mentais determinam a qualidade da minha existência e, consequentemente, a qualidade das minhas relações, de como eu lido com a vida. E só que o grande problema, conforme Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, é que nós temos que entender que a gente lida na nossa mente com sofismas e fortalezas. O que são isso? São impressões, enganos, informações, traumas, culturas, tudo aquilo que desde a nossa infância vai moldando e formatando a nossa mente, que vai marcando por tudo aquilo que a gente experimenta, vive, aprende, fazem conosco, de maneira geral, que vai de algumas formas mais intensas e outras não, vão marcando a nossa alma, o nosso padrão mental e criando fortalezas, porque de tanto aquele engano por nós ser absorvido, aquilo para nós se tornou uma verdade e se torna algo rígido dentro de nós, que faz com que a gente encare e interprete a existência de maneira equivocada. Faz com que a gente acredite sobre nós e sobre a existência coisas que na realidade não são verdade, nos limitando, nos escravizando, nos condicionando, fazendo com que a gente exista como se fosse numa roda de hamster, fazendo e sentindo e reagindo de maneira com que a gente nem gosta, a gente se sente mal, a gente se entristece, a gente às vezes quer mudar porque a gente reage, faz coisas que depois a gente não queria, a gente percebe coisas em nós que a gente quer mudar, mas no processo a gente volta a repetir, porque a gente está escravizado por aquele padrão mental equivocado, por aquela disposição mental adoecida. E que por isso que as nossas maiores batalhas não são fora de nós, elas acontecem na nossa mente, nos nossos padrões mentais e que estão sendo o tempo todo bombardeados de coisas, de sofismas que querem formatar a maneira com que a gente enxerga a vida e, sobretudo, que a gente enxerga nós mesmos, fazendo com que você seja um ser livre, mas porém escravizado na sua mente, fazendo conforme Paulo diz no capítulo 5, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em outras palavras, que você, em Cristo, você já é livre, porém a sua experiência existencial ainda pode ser escravizada. A sua condição mental ainda é de escravo. Você pensa e raciocina e interpreta a existência, a si próprio em especial, de maneira toda limitada, escravizada e condicionada. Mas a boa notícia é que eu não preciso ficar assim, porque a mesma graça que me libertou em Cristo é a mesma graça que me auxilia nesse processo de recondicionamento mental, de renovação da minha mente. Mas para isso, sobretudo e acima de tudo, eu preciso de maneira absoluta ir acolhendo em mim essa graça. Eu preciso crer no amor de Deus por mim e que está em mim e que me trata de maneira profunda e amorosa por graça,
crer que eu estou perdoado para sempre, que sobre mim não há nenhum tipo de condenação, de nenhum tipo de juízo, que todos os meus equívocos, pecados, erros, todos eles foram de uma vez por todas perdoados. E tudo aquilo que eu ainda lido na minha existência, eu já devo lidar com tudo isso de antemão perdoado, entendendo que todos os meus condicionamentos, equívocos e relatividades da minha própria natureza carnal e humana, sobre tudo isso há uma graça absoluta, que Deus me trata com amor, apesar dos meus equívocos, que Deus me enxerga com amor, apesar da minha condição equivocada e muitas vezes viciada no meu trato existencial. Porque quando eu começo a crer e a confiar nisso, o meu coração começa a pacificar e os medos que me aprisionam vão começando a ir embora. Porque quanto mais culpado, envergonhado, com sentimento de condenação eu exista, mais escravizado eu fico, mais viciado naquilo eu permaneço, porque o medo só fortalece em mim os meus vícios, minhas escravidões, os meus pecados e equívocos da existência. E é justamente o meu crer no amor de Deus, o meu acolher pela fé, a certeza de que Deus me ama e me trata com amor por pura graça, apesar de mim, é justamente isso que vai me libertando dos meus medos e me dá a paz de, sem medo, lidar com aquilo que me faz mal. Me dá a paz de, sem tormentos, sem medos de inferno, do diabo, de Deus, de ninguém, mas crendo que sobre mim não há condenação e nem juízo e nem culpa e nem vergonha, mas que eu sou um filho de Deus amado, acolhido pela graça de Deus. Esse processo terapêutico da graça de Deus em mim faz com que eu comece a me encarar sem medo, porque quem eu sou pela graça de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu estou, com a minha condição, porque eu lido com ela desse olhar de graça, porque eu sei que eu sou filho perdoado, redimido, sem juízos, sem condenação. Eu lido com tudo aquilo que me faz mal sem medo, porque eu lido com aquilo não para impressionar a Deus, não para não ir para o inferno, não para provar nada para ninguém, não. Eu sei a cada dia que pela graça de Deus eu já sou livre, eu já sou perdoado, eu já estou em Cristo, liberto para sempre. Então eu lido com aquilo para o bem da minha saúde. Eu lido com aquilo que me condiciona e com aquilo que o meu cérebro se viciou, com aquilo que eu faço contra mim. Eu lido com aquilo já perdoado, sem medo, sem o tormento da culpa, porque eu sei que aquilo será lidado só para o meu bem, porque eu sei que isso e nada mais me separa do amor de Deus. Eu sei que nem a morte, nem a vida, nem as minhas profundidades existenciais, nem os meus melhores dias, nada, nada, nada me separa do amor de Deus, porque eu estou debaixo de uma graça absoluta, profunda e que tem tudo a ver com Deus e nada a ver comigo. Quando eu vou crendo nisso e acolhendo isso, em paz eu entro nesse processo de restauração interior, de recondicionamento mental, nesse processo de metanoia, de transformação de mente pelo acolhimento em mim do amor de Deus, que altera a minha existência. Mas isso acontece quando eu vou crendo que o que eu penso, o que eu faço, o que a minha mente se escravizou, se condicionou, isso me faz mal e faz mal às minhas relações, mas não altera quem eu sou para Deus. Não altera o olhar de Deus ao meu respeito, que só acontece pela graça. Meu querido, pense sobre isso e
acolha esse novo olhar de graça de Deus ao seu respeito. E se esse vídeo de algum modo te encorajou, compartilhe com as pessoas que você gosta, tá bom? Deus te abençoe.